Uma fala dos bastidores do que está acontecendo, que talvez seja bom encerrar os inquéritos. E a outra fala sobre uma possibilidade, os caminhos, inclusive os caminhos para Bolsonaro ficar elegível em 2026. Mas vamos por partes e vamos começar, que é para tempo de comentar sobre tudo. E vejam só, mais uma checagem que a Daniela Lima toma. É por isso que eles não gostam do Twitter. No Twitter não é o monopólio da informação. Você nem escuta mais falar dos checadores. Você nem escuta mais falar das agências de fact-checking. Porque quem tá tomando checagem de fake news é a turminha do consórcio. Daniela Lima colocou ali o tweet do Thierry Breton. A gente comentou isso esses dias, falando da questão do dia da saída do Elon Musk, né, do anúncio. No dia seguinte comentou sobre isso, mostrou como se deu essa carta, qual o contexto, ia ser a entrevista do Elon Musk com Trump, a cartinha bem amargurada, vamos falar assim. E aí a Daniela Lima, ela coloca isso para falar, para criar toda aquela narrativa, para falar que Elon Musk vem sendo investigado no mundo todo, inclusive na União Europeia, por descumprimento de leis e tudo, e que ele quer criar confusão. E eu vou dar play do meio pro fim do áudio dela, porque é capaz de você não acreditar, né, de tanta maluquice, por mais que esteja escrito ali no tweet oficial da Globo. Mas você pensa, será que isso aqui é verdade ou é uma montagem? Mas não é. Segundo a Daniela Lima, né, o Elon Musk estaria testando a lei brasileira, como já faz em outros lugares. E por quê? Por quê, né? Porque seria muito mais fácil para Elon Musk seguir a lei. Cara, só pediu, derruba essas contas aí. Me passa aí as informações dessas pessoas, os dados. Seria tão simples, mas não. Ele quer testar os limites da lei. Para o Judiciário e Supremo, não há um jogo de menino mimado. O que há é uma tentativa deliberada de criar um ambiente de influência nas eleições brasileiras já em 2024. Eu fiquei feliz com isso daqui. Eu perguntei ontem no Twitter se a Daniela Lima já sabe as cidades que o Elon Musk, né, vai estar entrando em campo para influenciar. Até marquei ele, pedi para o Elon Musk aí, puder dar uma ajuda lá em Feira de Santana. Escutei que Jiquié e Vitória da Conquista também estão precisando de apoio. Deve até rolar umas cavalgadas, né? Lá na Bahia, não sei se vocês sabem, né? O povo anda para dar os cavalos, tipo comida de cavalo, né? Bolsonaro inventou a motociata, na Bahia tem cavalgada. Então se o Elon Musk puder participar lá, vai ter umas cavalgadas da hora, depois de ter vaquejado, churrasquinho, toma breja, mas vamos que vamos. Aí a Daniela Lima tomou ali uma checagem, né? A carta enviada por Thierry Breton para Elon Musk não tem apoio da União Europeia. Bruxelas acusou seu comissário de mercado interno de agir de forma desonesta ao enviar uma carta a Elon Musk. Qual site que tem essa informação? FT, Financial Times. A gente já vai ver essa notícia. Mas vamos ver da boca da Daniela Lima essa grande pérola. Ó. A lei brasileira obriga a empresa que opera aqui a ter um representante legal aqui. Tá. O que isso vai gerar? O quê? Bom, eu vou lá e xingo o Gabeira. Isso. O Gabeira vê aquilo, ganha um processo sobre injúria e o juiz fala, remove porque você está acusando ele de algo que ele não fez, muitas vezes um crime, e isso não pode continuar na internet. Aí sabe o que ele vai ter que fazer? Mandar uma carta lá para os Estados Unidos, que vai demorar 3 anos para chegar e ninguém pode nunca responder. 3 anos? Isso é ilegal. Vai de correio. Ele está testando a lei brasileira, como já fez em outros lugares. Por quê? Por quê? Para o TSE e para o STF, não há um jogo de menininho mimado. O que há é uma tentativa deliberada de se criar um ambiente de influência nas eleições brasileiras, já em 2024. Daniela, isso é teoria da conspiração. Pesquise sobre o papel de redes sociais no Brexit. Uau! Uau! Pesquise o papel das redes sociais no Brexit. Nossa senhora, é a braba. Psyops total das ideias, a Daniela Lima, viu? Tô gostando. É assim, tá ficando red pill das ideias. Rapaz, meu Deus do céu, velho. Essa daí, se tentar criar uma igual, mas não consegue. Nem se você, né, tentar juntar Miriam Leitão com Otaviano Guedes, né? Deixa eu ver, tem um outro cara aí. Cara, né, que você pensa que a Miriam Leitão, ela é muito fora da curva. O Valdo Cruz. Se juntar Miriam Leitão com a Valdo Cruz, não dá o Daniela Lima. Não dá não, bicho. A Daniela Lima é muito fora, é mais fora da curva que a Miriam Leitão. Mas a Miriam tem história. Tem história. A Daniela vai ter que se esforçar por mais um tempo aí, né? Aí você vê, ó. Financial Times, 13 de agosto.
Teve muito tempo até para ler, né, Daniela? Se quisesse. Mas ela não está preocupada com isso. Se ela não recebeu no WhatsApp, ela não sabe que essa matéria existe. Bruxelas reprime Thierry Breton por carta de conteúdo prejudicial a Elon Musk. O aviso do comissário do mercado interno ao proprietário do site mídia social X não foi aprovado. Notinha bem curta, bem direta ao ponto. Bruxelas acusou seu comissário de mercado interno de agir desonesto ao enviar uma carta a Elon Musk ameaçando puni-lo caso o conteúdo publicado no site mídia social X colocasse os cidadãos da União Europeia em risco de danos graves. Thierry Breton, o comissário francês, publicou a carta de advertência no X, a plataforma de propriedade de Musk, horas antes do bilionário entrevistar o candidato presidencial dos Estados Unidos, o Donald Trump, também no X. Na terça-feira, a Comissão Europeia negou que Breton tivesse aprovação de sua presidente, a Ursula von der Leyen, para enviar a carta. Aspas. O momento e a formulação da carta não foram coordenados nem acordados com o presidente, nem com os comissionários. Um funcionário da União Europeia que pediu para não ser identificado disse: Thierry tem sua própria mente e maneira de trabalhar e pensar. Deve ser até petista, né? Parece muito o jeito petista de ser. Ai, Rede Globo, né? Você se engana por aqui. Né? O papel da Globo segue sendo aí linha auxiliar do petismo. Ainda sobre o Twitter, vocês viram aí, né? O Elon Musk saiu, ele comenta lá a questão da ordem, ele fala, pô, vou fechar aqui o gabinete, os meus funcionários, talvez possa até ser preso. Aí o pessoal comentou até, nossa, uma diretora de uma empresa privada sendo destituída do cargo por uma decisão jurídica, nunca vi isso na vida. Quem falou isso foi um advogado de esquerda, né? Militante e que defende os youtubers de esquerda, que inclusive apareceu na matéria do Guilherme Amado, como um credor que está indo atrás do Elon Musk para bloquear as contas do Elon Musk no Brasil. E a turma da Gazeta do Povo comenta sobre essa decisão, traz um elemento novo, muito curioso, dizendo que o cara lá mandou prender a executiva do Twitter após busca pela pessoa errada e presunção de má-fé. Como uma pessoa errada? Busca pela... História engraçada, mas enfim. No documento que Elon Musk divulgou, né, o ministro aponta aí má-fé do representante do X por não conseguir localizá-la e decreta a prisão da mulher por desobediência à determinação judicial. Só que, entretanto, porém, todavia, de acordo com o documento, a Secretaria Jurídica do Supremo Tribunal Federal intimou a pessoa errada da empresa para depor, apesar de dados da companhia e da gestora estarem disponíveis para consulta pública no site da Junta Comercial do Estado de São Paulo. Na ficha da empresa, é possível verificar que o homem intimado erroneamente pela corte deixou a direção do Twitter em abril deste ano. O site da JUSEP não é citado pela equipe do Supremo, que afirma ter sido informada por colaboradores do Twitter sobre o engano. A Secretaria Jurídica tentou, então, contato com a atual diretora das operações no Brasil por e-mail, mas sem sucesso. E por que não teve sucesso? Ela não quis responder o e-mail? Parece que não foi isso. A Gazeta do Povo enviou mensagem nesta segunda para o endereço citado na decisão. Rvila @business com 2 N BUSINNES. Mas recebeu uma mensagem de erro, que normalmente você recebe. Quando você manda para um e-mail que não existe, você recebe, deu erro, o e-mail não chegou. A reportagem também tentou endereços similares, como business com um único N e 2 S, no qual corrigiu a palavra inglesa business, traduzida como negócios. Nessa tentativa, não obteve comunicado de falha na entrega, o que pode indicar um equívoco de digitação. Então, existe a possibilidade da turma não ter respondido à justiça porque o e-mail não chegou. Existe essa possibilidade. Talvez o e-mail não chegou. Talvez mandaram e-mail para a pessoa errada. No entanto, o ministro não cogitou essa possibilidade e assim que o mandado de intimação foi devolvido sem cumprimento,
o ministro interpretou a situação como má-fé da diretora da empresa, decretando prisão no prazo de 24 horas. Será que foi má-fé? Será que foi erro de digitação? Estou na dúvida. Estou em dúvida. Peço que aí Deus toque o coração de todo mundo para as coisas se resolverem. O Brasil tá demais, viu? O Brasil tá demais. E a CNN traz outro elemento que envolve o Twitter, mas uma coisa que aconteceu num passado não muito distante e que até lembra, né? Vai servir muito bem de ponte para a parte 8 do Verdivaldo. Sem ordem judicial, a Polícia Federal pediu ao Twitter informações sobre deputado federal. Quem? André Fernandes. Inclusive, candidato a prefeito em Fortaleza. Em um ofício de 16 de março de 2023, que a CNN teve acesso com exclusividade, a PF pediu ao Twitter dados pessoais de 2 perfis do deputado federal André Fernandes. O texto do requerimento cita o artigo 2º do parágrafo 1º da Lei 12.830 de 2013, que trata sobre investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, e também o artigo 10º do parágrafo 3º da Lei do Marco Civil da Internet para fundamentar o pedido sem ordem judicial. Não teve ordem judicial, mas para justificar o pedido foram apresentados esses artigos. O trecho da lei de 2023, citado pela PF, é 2023? Vai chegar aqui? Acho que é 2013. Eles se atrapalharam aqui, a CNN deve ter se atrapalhado, né? Porque um é 2013 e o Marco Civil acho que também é 2013. Se atrapalhou. O trecho da lei de 2013, citado pela PF, diz que ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei que tem como objetivo a apuração das circunstâncias da materialidade da autoria das infrações penais. O documento enviado pelo Twitter enviado ao Twitter. O delegado, no caso, queria nome, CPF, e-mail, endereço, terminais telefônicos utilizados ou cadastrados, dados bancários, cartão de crédito, cadastrado, né? E logos de criação, contendo IP, data, hora, fuso horário e porta lógica da conta do usuário. No caso, né, do deputado André Fernandes, o escritório Bastiani Advogados, contratado pelo Twitter, respondeu à Polícia Federal e ao delegado Rafael Soares Astini por meio de um ofício em 5 de abril de 2023. Após mencionar os artigos 10, 15 e 22 do Marco Civil da Internet, o ofício afirma que as operadoras do Twitter estão impossibilitadas de fornecer os registros de acesso até que seja proferida uma ordem judicial fundamentada e com indicação de período e também a descrição da utilidade, de forma a atender à exigência criada pelo legislador para o regular trâmite do procedimento de quebra de sigilo. Isso aqui está citado na questão do Marco Civil, né? Então, irmão, tem que ter qual período você quer que a gente quebre o sigilo do cara, com base no quê, né? Bateu de frente. E aí a CNN foi atrás dos juristas para saber, e aí, quem tá certo, quem tá errado? Segundo os juristas que a CNN consultou, depois vão me falar que a CNN é bolsonarista, né? Mas tá bom. Para o advogado especialista em crimes cibernéticos, professor de Direito Digital da FGV, então acho que é um cara que deve entender um pouco, né, de Direito Digital, e presidente da Comissão Nacional de Cybercrimes da Abracrim, Luiz Augusto Filizola Durso. Acho que esse cara deve entender essa questão digital, né? Existe uma interpretação dúbia na lei. A meu ver, prevalece a necessidade de ordem judicial para a apresentação desses dados, uma vez que o Marco Civil da Internet é claro, principalmente no artigo 10, parágrafo 1º, que a decisão para que se quebre IP tem que ser judicial e que o delegado que deseje ter esses elementos no seu inquérito policial que faça a representação e encaminhe para o fórum. Tem que pedir aí, né? Tem que oficializar o Ministério Público. Para o advogado em Direito Constitucional especialista em Direito Digital André Marsiglia, uma plataforma não deve ceder dados pessoais de um perfil sem uma autorização judicial, porque pode ser responsabilizada na justiça pelo próprio usuário. Aspas. A polícia não pode fazer uma solicitação sem autorização judicial. Os artigos 18 e 19 do Marco Civil da Internet permitem a liberação de informações, mas teria que haver uma decisão justificada, explicando a pertinência do pedido, e a justificativa não pode ser sigilosa.
a necessidade de uma decisão judicial é uma forma de uma proteção para a plataforma. Porque se a plataforma ceder os dados pessoais de um usuário, ela pode ser responsabilizada frente ao usuário. É o que diz os especialistas da CNN. Curioso que é um deputado de direita, né? Não é um petista. É incrível como tudo que está acontecendo. Eu tô até agora esperando aparecer um petista. Esperando aparecer um petista. Aqui eu não sabia onde colocar. A gente comentou muito por alto esse caso, só a manchete quando saiu. Mas só para atualizar vocês. Juiz penhora a restituição do imposto de renda de pais de adolescentes que associaram o ministro ao primeiro comando. Isso daqui foi em 2015. A condenação é de 2019. Na primeira instância, eles já perderam. A indenização era R$5.000. O homem recorreu. E o Tribunal de Justiça de São Paulo aumentou de 5 para 15 mil. E aí, o tempo passou. Com juros, correção monetária, a multa chegou agora a R$46.000. Porque diz aí que foi descuido parental. Os pais não cuidaram direito dos seus filhos, tem que ter cuidado melhor. Então vai. É para garantir uma parte, né? A restituição do imposto de renda não é suficiente para pagar esses R$46.000 não, viu? Brasil tá demais. O Brasil tá demais e o Verdivaldo volta ao lado do Serapião para a parte 8. Parte 8. Ministros do órgão do TSE contra bolsonaristas que instigaram ministros do Supremo em Nova York. Enfim, o ministro utilizou o órgão de combate à desinformação no TSE para levantar informações e produzir relatórios contra manifestantes que xingaram os ministros do Supremo durante um evento privado em Nova York. Foi um evento do Grupo Lead lá do Dória. O episódio ocorreu em novembro de 22, fora do período eleitoral. Na verdade, já tinha terminado as eleições. Foi nem antes nem depois. Foi depois do período eleitoral. Na semana passada, a Folha revelou que o gabinete do cara ordenou por mensagens e de forma não oficial a produção de relatórios pelo TSE para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news no Supremo 2022 e tudo teria ocorrido de maneira informal. Os assessores, segundo as mensagens, sabiam do risco dessa informalidade. Um deles demonstrou em áudios essa preocupação. E a gente já falou sobre isso, né? Já mostrou o que o Verdivaldo disse. Vocês devem ter escutado esse áudio aí na internet. E aí, o Serapião e o Verdivaldo dizem que esse mesmo expediente teria sido usado no caso de Nova York. Nos dias 14 e 15 de novembro de 22, 2 semanas após o segundo turno, o ministro e seus colegas, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Lewandowski, o ministro Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, participaram na cidade de Nova York, né, do Lead Brasil Conference, da turma aí do Dória. Vídeos que circularam em redes sociais e grupos de mensagem mostram que bolsonaristas assediaram e chegaram os ministros no momento em que eles circulavam pela cidade, inclusive na entrada e saída de restaurantes e hotéis. Um desses vídeos também mostra o Temer sendo xingado. As mensagens indicam que o uso da estrutura de combate à desinformação contra os manifestantes bolsonaristas em Nova York começou antes mesmo do ministro chegar aos Estados Unidos. Após circular em publicações sobre o evento e com convocações para manifestação no local, o ministro acionou o juiz Marco Antônio Vargas, então no gabinete da presidente do TSE. Na época o tribunal era presidido por ele, pelo ministro. Em seguida, Vargas pediu para o então chefe da AED, o Tagliaferro, o monitoramento e a produção de relatório. Sim, aspas, né? Sim, esse que quero mandar antes dele embarcar, disse o juiz após o assessor explicar que havia conteúdo com ameaça aos ministros nas postagens. Por volta das 9 da noite do dia 11, Tagliaferro mandou uma primeira versão do relatório. O documento alega postagens com chamados de uma caravana para Nova York, partindo de outras cidades americanas,
além de mensagens em aplicativos com ameaça ao ministro. Abre aspas. De acordo com o material levantado e recebido, é possível verificar que se trata de uma manifestação programada para acontecer no dia 15 de novembro de 2022, na cidade de Nova York, Estados Unidos, onde manifestantes se reunirão em protestos aos ministros do Supremo Tribunal Federal, os quais estão em viagem a essa cidade. Isso é o que está no relatório. Segundo o documento, mensagens anônimas tinham conteúdo ameaçador à pessoa do ilustre ministro, o que deveria ser comunicado à sua segurança pessoal. No dia seguinte, foi a vez de Ayrton Vieira, juiz instrutor do ministro, enviar novas publicações e pedir a Tagliaferro para tentar identificar os responsáveis e produzir relatórios a serem enviados ao Supremo. Nesse momento aqui, muita gente se questionou, falou, pô, cara, além da questão de ser fora do período eleitoral, você fala, pô, qual seria a ligação disso com o Tribunal Superior Eleitoral? Qual seria a relação disso? E, inclusive, quando você para e pensa no que o Merval Pereira comentou, o Merval estava pontuando que até o mesmo poder de polícia, ele não é em relação a tudo. É uma questão ali meio focada, propaganda eleitoral. O Merval deu lá a explicação dele, ele até cita a decisão do ministro Luiz Edson Fachin, e aí você se vê dessa situação, que foi que muita gente se questionou, falando, poxa, tem alguma relação, esse tipo de relatório, tudo mais, além da questão do rito? Nas postagens, bolsonaristas divulgaram o endereço de onde seria o evento, o que era de conhecimento público, com divulgação pelo próprio organizador em seu site oficial, e qual o hotel em que os ministros estariam hospedados. Após Tagliaferro apontar a dificuldade de identificar algumas publicações, o juiz solicitou o envio do relatório com as informações que estavam disponíveis. Abre aspas. Entendi. Pode enviar para mim um relatório simples, inclusive dizendo não ter como identificar os outros dois? Bloqueio pelo STF? Fecha aspas, pediu o juiz. No dia 13 de novembro, véspera do evento, novamente Ayrton mandou um print de uma postagem no Twitter em que havia uma foto do ministro Luiz Roberto Barroso divulgada com o endereço do hotel em que estariam hospedados. Como não se tratava de um tema relacionado ao trabalho trabalho desenvolvido pelo órgão de combate à desinformação, Tagliaferro questionou Ayrton Vieira, que esse foi o ponto que o Menezes colocou, né? Porque assim, qual seria a ligação entre os eventos com a questão da eleição? Aí tá ali, ó. Bom dia, estou vendo como fazer isso pelo TSE. Não faz menção às urnas, pleito ou instituição, fala do STF, né? Disse ele. Abre aspas. Bom dia, Eduardo. Tudo bem? Não se preocupe. O ministro assinou hoje de madrugada a decisão pelo Supremo. Respondeu o juiz. Como mesmo após a decisão pela Corte Suprema, as publicações não haviam sido derrubadas, o juiz abordou a agilidade via Tribunal Superior Eleitoral como motivo para ter solicitado a Tagliaferro a ação contra os manifestantes. Abre aspas. Eu passei para o DPF Federal, né, o delegado de Polícia Federal, e-mail e WhatsApp, mas era de madrugada, ele não viu até agora. Por isso tínhamos pensado em fazer pelo TSE, dada a agilidade. Só precisa saber a fundamentação a ser usada pelo TSE, né? Respondeu o assessor da Corte Eleitoral. Os pedidos para levantamento de informações e produção de relatórios contra os manifestantes em Nova York continuaram em 14 de novembro. Às 9 horas e 13 minutos, Ayrton Vieira mandou um print de uma postagem do bolsonarista Felipe Sabará, que depois ocupou cargos no governo Tarcísio. Abre aspas. Com um relatório bem simples, obrigado. Relatório ofício, como de costume, obrigado. Por volta das 10 horas, outro pedido agora contra o empresário que fazia uma transmissão ao vivo em Nova York. Aspas. Eduardo, por favor, preciso de um relatório e de um ofício rapidinho para poder bloquear essas contas, especialmente esse Alessandro Lúcio Boneares. Obrigado, disse o juiz. E aí o Tagliaferro respondeu falando o seguinte: estou gravando ele, manifestando e produzindo fotos. Se bloquear agora, não teremos material. Ele está com a filha. Eu já identifiquei ele. Aí, ó.
O cara tá de olho, de olho. Não, deixa ele andando, deixa ele criando coisa contra ele mesmo, ele vai pegar ele. Em seguida, o assessor mandou um print com dados do empresário Alessandro Lúcio Boneares. Nesse momento, o juiz auxiliar Marco Antônio Vargas também entrou na conversa e pediu para não enviar foto com os dados. Beleza, só não enviar foto, que dá para ver que foi dado obtido pelo TSE. E aí, mais uma vez, as pessoas na rede social, alguns juristas, pontuando, pô, o rito, né? Será que esse é o rito? Certo. Muita também pontuando que os envolvidos aqui estavam discutindo essa questão de... Como é que a gente diz, né? Talvez até eles mesmos tivessem essas dúvidas. Que tá ali também o próprio Tagliaferro anteriormente falando, né? Tem que ver como é que vai ser a fundamentação, né? O Verdival tá demais. Outro pedido feito por Ayrton Vieira ocorreu por volta das 11 horas da manhã. Esse também gerou muito debate ontem. Por quê? Porque esse pedido, né, nesse pedido ele mandou 2 prints do Twitter em que o cantor gospel Davi Sasser retuitava postagens para incentivar os manifestantes contra os ministros. Não é que ele postou. Ele não postou nada. Ele clicou no botão de compartilhar. Ele compartilhou, apareceu lá em cima, né? Não sei quem compartilhou. Aí você tem alguns pontos, né? Eu queria saber qual foi o conteúdo, para poder tentar entender profundamente a situação, né? Eu acho que, enfim, né? Eu sou sempre contra esse tipo de coisa. Mas o segundo ponto é, sempre existe a possibilidade de, sem querer, o cara apertar um botão, às vezes nem vê, né? Às vezes só tava ligado, botou no bolso, só apertou. Como ele não escreveu nada, como não tinha nada escrito, vai que apertou assim um botão sem querer. Talvez tenha essa possibilidade também, né? Não dá pra saber. Enfim. O que eu sei é que o Verdivaldo coloca assim, ó. Eduardo, esses aí também, por favor, coloque no relatório também para fins de bloqueio. Aí o Tagliaferro, acho que sabia que era o Davi Sasser, e tá ali, ó. O Tagliaferro faz uma ponderação sobre o alvo. Doutor Ayrton. Não sei se é uma boa ir pra cima do Davi Sasser. Esse cara é cantor gospel, mais famoso, é influente, vai revelar católicos, evangélicos, como também outros cantores. Não seria melhor esperar um pouco? A bruxa não tem esse bom senso. É totalmente partidária sem pensar nas consequências. Não faço a mínima ideia o que seja. Muito tempo. Quem é a bruxa? Quem é a bruxa? Não faço ideia. Como resposta, Ayrton Vieira informou que o pedido em relação ao Sasser tinha partido do cara. Rapaz, o problema é que foi o ministro quem passou. Depois recebi pelo deputado Frota. Paciência, vamos em frente, disse o juiz. Mas como assim o Frota? Alexandre Frota? Mas veja só, amiguinhos. Vejam só, amiguinhos. Alexandre Frota. Ah, Frota. Olha ele, né? Tava ali no vídeo, na frente, né, na capa. A gente ia falar do Alexandre Frota, mas a gente vai falar mais sobre esse nobre deputado, nobre ex-deputado. Tá concorrendo agora, quer ser vereador. Mas enfim, paciência, né? Vamos em frente, disse o juiz. Quem também entrou na mira do gabinete do ministro por causa do evento privado com participação foram a deputada bolsonarista Carla Zambelli e o blogueiro Alan dos Santos. Levantem tudo que a Zambelli e a Alan dos Santos estão postando sobre Nova York. Pediu a Ayrton Vieira por volta das 7 horas da noite. Só precisa achar onde ela posta agora. KKKKK. Não tem mais perfil. Em seguida, o assessor enviou uma série de publicações em redes sociais com conteúdo sobre manifestantes durante o evento nos Estados Unidos. Mais uma vez, Ayrton Vieira deixou claro que as escolhas de quem seriam os alvos partiam do próprio ministro. Abre aspas. Eduardo, por enquanto o ministro pediu apenas a relação ao Alan e a Carla Zambelli, um relatório para cada, com tudo que aprontaram, publicaram em conta própria ou de terceiros. Do contrário, risos, né? RS, RS, RS. RS, RS, RS. O Ivanildo III até escreve na Folha de São Paulo vez ou outra. Ele colocou ali um trecho. E é a questão ali do Davi Sasser. Né? Aí ele fala assim, ó, eu devo estar maluco. Reportagem nova do Glendo e do Serapião. Pessoas foram investigadas por convocarem um protesto em outro país. Mas tinha a ver com a eleição? De acordo com o assessor do ministro, não faz menção às urnas, pleito ou instituição. Fala da corte.
Ele nem colocou esse print aí, né? Ele colocou ali o print do Sasser. Democracia no Brasil? Não dá pra reclamar. O André Marsiglia, ele só colocou a manchete. E aí ele comenta o seguinte: o argumento da corte para alegar regularidade de sua atuação tem sido o de que todos os relatórios expostos são sobre investigações que já estavam em curso. A reportagem da Folha desta segunda derruba esse argumento. Ao que consta, manifestantes aleatórios foram alvo de relatórios. Tem gente que pontuou isso, né? A própria imprensa pontuou isso de alguns jornalistas que dizem que não tem nada demais. Não, tá todo mundo sendo investigado já. Essa matéria da Folha vai numa direção oposta. Vai na direção oposta. E aí a Folha de São Paulo, não sei se ela tá meio insatisfeita com os ataques que tá recebendo dos petistas, que são seus assinantes. A Folha de São Paulo colocou essa manchete aqui, né, do leitor. Normalmente o leitor é sempre um petista revoltado. Jamais Interpol ou o governo americano iriam dar crédito para pedidos estapafúrdios, né, do cidadão aí, do ministro em questão, diz leitora. Procedimento fora do rito, na corte, fechamento de escritório do X são temas comentados. E aí tem vários comentários lá dentro. Também tem comentários dos petistas falando que não tem nada demais. É só o choro aí de bolsominion revoltado que não quer aceitar a derrota. Ontem teve também um texto do Disseu. Comecei a dar uma lida, o Disseu comentando, não tem nada demais. Talvez a gente comente sobre isso depois. Vou saber se colocasse aqui não dá tempo de comentar sobre tudo que eu quero. Vejam só. Tem algumas coisas que parecem até coincidência, né? Ontem eu estava comentando com vocês da importância de saber contar a própria história. Saber reclamar. Você sabe reclamar? Você sabe externar as suas insatisfações? Comentei sobre isso, a questão de direito e tudo mais. Eu falei, pô, se tu tiver um amigo teu aí, um amigo petista, que chega pra tu e fala, ô bicho, tô disposto a te ouvir. Me conta. Conta o que aconteceu. E aí, às vezes muita gente fica meio perdido, né? Pra onde ir, pra onde não ir. O Marfinha compartilhou ali um corte de uma entrevista do Alexandre Frota para a sua amiga íntima, Madalene Laxo. São amigos mesmo, assim, amiguíssimos. Vamos dar play, aí eu mostro se eles são amigos ou não. Vou abrir um vídeo antigo que eu sei onde dá pra mostrar isso daí. Já tem um número na cabeça já. Escuta aqui o senhor Alexandre Frota. Saí de lá com essa experiência que eu acabei de te falar, saí de lá coordenando a CPMI das fake news e eu me sinto assim um privilegiado de ter iniciado o processo junto com Alexandre de Moraes, que me chamou para a força-tarefa do STF, e a partir da minha investigação, a partir do meu depoimento para o Alexandre de Moraes, a casa caiu para o gabinete do ódio, a casa caiu para a milícia digital, porque foi a partir daí, com muito trabalho, que nós quebramos os sigilos telefônicos de dentro da Câmara, inclusive, com ordem judicial, e pegamos deputados, secretários, funcionários trabalhando no gabinete do ódio, trabalhando na milícia digital. Foi a partir dali, né, e depois todo o processo que nós fizemos, a Câmara não teve até hoje o discernimento, o bom senso de deixar a nossa relatora, Lídice da Mata, apresentar o final. Porque se ela apresenta o final, eu te falo que muita gente já está na cadeia agora. E a Câmara não deixou. A Câmara, né? O seu Pacheco. Ué, Pacheco na Câmara? O presidente do Senado não deixou apresentar o relatório final da CPMI das fake news. Porque vai massacrar muita gente. E porque agora eles estão tentando
se limpar na sujeira do outro, né? Eles estão agora falando que, não, olha, o verdadeiro gabinete do ódio, já choquei. Eles têm diferenças de atuação e diferença de alvo, mas o que você passou, o que eu passei, o que outros tantos Sim. passaram... O que você passou, né, Madalene? Esse negócio me dá uma gastura por dentro, sabe? De lembrar umas coisas. Sério, me deu sério mesmo, viu? Olha que eu não sou de me abalar com as coisas, não, mas... Pode ouvir assim, o Frota falando as coisas. Meu Deus do céu, chega a dar um aperto no coração. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui um pouco no tempo. Primeiro mostra assim. Se liga aqui, ó. Tá vendo aqui esse número? 172. 172. A gente falou disso aqui no episódio 172. Hoje é o 1760. Era 172. Aí tá aqui. Ó. Vem aqui pra cá. Madalene Laxo. Lobão. Ayan. Frota. Já tá falando aqui da entrevista do Ayan. Pedro Zambarda. Quero abrir aqui pra mostrar pra vocês que é 172. Pra não parecer que eu tô passando a perna. Não, mentir, né? Tá ali a matéria já do Ayan. Né? Os materiais que o Ayan produziu mostrando, ó, isso daqui, ó, o selo aqui do Senado Federal. Selo do Senado Federal. Colorido. Né? E quando você abre a matéria, essa matéria tinha um PowerPoint, que era exatamente tudo colorido, bonitinho, que era o material do Ayan. Então, nesse momento aqui, já se sabia. Deixa eu ver aqui só a data. A data que esse vídeo deve ter sido feito. 6 de abril de 2020. E nem tava tendo a confusão. Não tinha nem tido ainda a primeira busca e apreensão. 6 de abril de 2020. Já sabia do Frota, do Ayan, do Madalene Laxo. Deixa eu ver. Tem um negócio aqui. Tá. Aqui é o documento protocolado pelo Frota, o documento 32. Então, várias das coisas que tá por aqui. Aí a gente comentava do Rafael Riso, do MBL, coordenador de comunicação, amigo do Frota. Não, sócio do Ayan. Cadê aqui, ó? Aqui, ó. Órgão oficial. A empresa informou aos órgãos oficiais que atuam em tecnologia até 5 de março desse ano. O sócio de Afonso, Carlos Augusto de Moraes Afonso, o nome verdadeiro do Ayan, era Rafael Almeida Riso, que tinha 10% do capital social. Riso é coordenador de comunicação do MBL e era assessor parlamentar do Arthur Moledo Duval quando ele estava... Deixa eu ver se tá aqui. Não tá aqui, não. Tá em outro vídeo. Que foi antes desse aqui ainda. Mas descendo. A gente comentar aqui várias coisas. A lista. Comentar Nando Moura. Aí, olha isso daqui, ó. Olha isso daqui. Antes de ser moda. 6 de abril de 2020. Sabe quem é esse rapazinho aqui? Com esse cavanhaquezinho aqui? Bonitinho? Sabe quem é? Jornalista. Guilherme Amado. Sabe quem é essa senhora aqui? Lídice da Mata. Sabe quem é Lídice da Mata? É a relatora da CPI. Inclusive, a Lídice da Mata foi ela que convocou o Luciano Ayan para ir na CPI. Aqui é o evento Redes Cordiais, que tá aqui o Ayan, né? Tudo bonitinho. Então aqui a gente já tava ligado, da galera, todo mundo junto, misturado. E aqui a gente terminava 6 de abril de 2020. Frota Joyce, a Frota Lauro Jardim Globo, né? Estão ajudando a mapear a milícia digital. E aí comentar sobre isso daqui. Aí calma. Deixa eu abrir outra aqui agora. Pra falar da amizade do Frota com a Madalene Laxo. Então, o vídeo, ele começava com isso daqui, ó. Uma live. Ângelo Coronel, presidente da CPI da Fake News, Dereuco Spin, que junto com o Frota, ele também ajuda nesses depoimentos. Madalene Laxo, Ayan, o Pavinato aí, né? E o Fábio Panuzzi. Mas enfim, aqui tá a questão do Frota. Aí se liga. Cadê? Vamos aqui falar do Frota propriamente dito. Tantarão. Tá, aqui primeiro, ó. O Frota na CPI, na sessão legislativa, 25 de setembro de 2019. O Frota pedia para parar de ouvir o Olavo de Carvalho. Aqui, ó. Eu peço ao povo brasileiro que deixe de ouvir o Olavo de Carvalho e ouça mais Lobão, Marco Villa, Luciano Ayan, Madalene Laxo. E aí a gente comenta, né, da questão aqui dos hangouts dele juntos, com coisa.
Agora só... Cadê? Tá. Aqui, pronto. Aqui vem mais ou menos aqui, ó. Madalene Laxo com Marcel Muscat. São de Cotia. Inclusive a cidade onde o Frota quer se lançar vereador. Então aqui, ó. O Marcel Muscat. Esse Marcel Muscat é o advogado que assina a peça do Alexandre Frota. A peça lá protocolada, documento 32 da CPMI das Fake News. Esse é o documento, tá todo o material do Ayan. Lista, nome, tudo mais, tudo bonitinho. Enfim, a gente comentava, né? Sempre próximos, ele, essa triangulação. E aí tinha alguma nota fiscal do Alexandre Frota, pro Marcel Muscat. Enfim, várias e várias coisas que a gente ia comentando, né, ao longo dos anos, né? Da galera, todo mundo aí participando da grande confusão. Enfim, coisas que aconteceram no passado e que às vezes as pessoas esquecem. Como é que a gente chegou até aqui? Não foi do estalar de dedos. Em dezembro do ano passado, se hoje está no 1760, em dezembro do ano passado a gente fez o episódio 1500. 1500. Quando chegou no 1500, eu fiquei pensando, cara, 1500 é um número bonito, né? Redondo assim. Eu pensei e falei, pô, eu queria fazer uma coisa muito interessante. Não lembro se teve, acho que teve alguma coisa na época em específico que me motivou a fazer isso. E aí, eu peguei, foi um episódio bem longo, eu acho, deu 1h30, pra comentar assim, cara, vamos tentar entender aqui um pouco da nossa história, de como chegamos até aqui. E o episódio 1500 é basicamente isso, é uma linha do tempo que sai da... na verdade, sai de 26 de maio, a gente sai da manifestação de 26 de maio de 2019, a gente comenta ali dos eventos, passando pela CPMI das Fake News, chegando na primeira busca e apreensão, que contou com o depoimento do Frota, como ele acabou de falar ali em vídeo, na entrevista para Madalene Laxo. Então, se você for lá no... E depois, a gente falou isso no Coelho, né? Depois a gente transpôs pro Atlas. E como eu tava comentando sobre isso, antes de contar a história, né? E aí o Frota apareceu. Eu falei, como as coisas vão se encaixando, né? Então, parece coincidência. Adoro essas coincidências. Essa realmente é coincidência, né? Mas, enfim, quando você vai lá no Atlas, tem 4 temas para explicar, né, o dossiê histórico da direita. A parte 2 é a marcha até a decisão judicial. E comenta sobre a movimentação da Madalene Laxo com a Ayan. Nesse vídeo aqui, junto com o Panúzio, o Panúzio afirma, sei que vocês dois estão ajudando nessa CPMI das Fake News. E aí vai passando, aí lá explica, né, o material disponível do Ayan, que está aqui no Diário do Centro do Mundo, né, disponível, que é o mesmo material que o Frota protocolou na peça assinada pelo Marcel Muscat, advogado amigo dele da Madalene Laxo. E aí, lá no Atlas, a gente está falando um comparativo. Ó. Essa é a original, essa aqui é em preto e branco, com o selo do Senado que o Frota protocolou. E assim vai se repetindo. Aí a gente, inclusive, mostra que um dos materiais do Luciano Ayan fala sobre os 5 passos, né, desses grupos, de como funcionam essas seitas. E aí quem vai falar sobre esses 5 passos na CPMI das Fake News é o Santos Cruz, general amigo do Moro, se filiou ao Podemos, aquele grande abraço lindo, cheiroso. A gente até comentou ele também na questão do dossiê do sistema. E aí o Santos Cruz, ele é inquirido pela Carol de Tone e pelo Felipe Barros, perguntando, com quem você conseguiu esse material? Foi com quem, hein? Foi com a Ayan? Não conheço a Ayan, não. E foi com quem, então? Você conhece Carlos Augusto Moreira Afonso? Não. E quem foi? Eu vi aí pela internet. Os mesmos 5 passos do material do Ayan. Aí aquela é a Luziane Lins. Ela lê algumas perguntas que tá no material do Ayan protocolado pelo Frota. Perguntas que estavam assim prontas, tintim por tintim. Aí tá ali, ó. Grande depoimento de Santos Cruz, Carol de Tone perguntou o que aconteceu. E aí o Ayan, ele costumava fazer a lista, né, dos alvos. E no documento do Frota tá aqui a lista dos alvos. Em dezembro, já de 2019, e aqui no início de janeiro, né, um mês depois, prorroga mais 6 meses, inquérito que apura ameaça a ministros. Aí tá aqui, né? Além da prorrogação, o ministro determinou coleta de provas a partir... Eu dei zoom, nem lembrava. Enfim, determinou coleta de provas a partir de depoimentos de Joyce e do Alexandre Frota. E aí o Lauro Jardim contava no final de janeiro, Frota, Joyce e as fake news, né?
Em janeiro, o Globo informava que Alexandre Frota e Joyce estão atuando junto à corte para ajudar a mapear a milícia digital que produz ataques virtuais. Ambos já estiveram na corte 2 vezes. E aí, pulando um pouco mais no tempo, temos a primeira busca e apreensão no 26 de maio. Foi 26 de maio, eu acho. 26 de maio ou foi 27? Não dúvida. Foi 26 ou 27 de maio. Acho que foi dia 27 de maio. Não. Rapaz, tô na dúvida agora, viu? Não, foi dia 27 mesmo. Foi dia 27 de maio. Primeira busca e apreensão. Indícios evidenciam a atuação de empresários em esquema de fake news. Primeira grande busca e apreensão. E a nota do Estado de Minas citava, né? Para embasar a decisão, o ministro cita trechos dos depoimentos dos deputados federais Alexandre Frota, Joyce Halsemann, e ali abaixo você vê um pedaço da peça, né? Dei zoom, esqueci que eu dei zoom, né? Tá aí, tá pra ver? E aqui dando zoom na peça, né? Some-se a esses fatos os depoimentos prestados pelo deputado federal Alexandre Frota, Joyce Halsemann, em 17 de dezembro de 2019, que narra a existência de um grupo organizado conhecido por Gabinete do Ódio. E aí o tema a gente termina falando, né? Resumindo, o conteúdo elaborado pelo AYAN, contendo até uma lista dos principais participantes nas redes sociais, foi empregado na CPMI por Joyce Frota e diversos outros. A decisão judicial teve como fundamento os depoimentos da Joyce Frota. Sim, agora vocês entendem como as ações do AYAN contribuíram para moldar o cenário nacional que persiste, ao menos, até dezembro de 2023. E não para por aí. Depois a gente sai analisando o documento protocolado que está lá, a lista, o homem que foi blindado, porque Nando Moura tava na lista, mas Nando Moura não rodou, né? E Nando Moura pulou do barco, coincidências. Tá ali, né? Nas 5 partes. Gentili sabia de tudo, para comentar mais especificamente sobre 26 de maio de 2019. Engraçado, né, rapaz? 26 de maio. Foi 27. 1 ano e 1 dia depois foi a busca e apreensão. 1 ano e 1 dia depois. Exato, rapaz, quase 1 ano cravado. Datas importantes. AYAN e MBL, amigos inseparáveis. Então, veja como é importante. Veja, né, como a história lá vai se desdobrando. Como ela vai criando as coisas. Aqui é uma coisinha lá atrás, rapaz. Ninguém dava nada. E cresce. Chega até aqui. É por isso que às vezes vocês veem algumas pessoas que estão no meio da confusão há mais tempo, tão refratárias a alguns nomes, com tanta desconfiança em relação a alguns nomes, quando falam, não, vamos unir a direita, é momento de união. É porque já viu muita coisa, gente. Já viu muita coisa, já acompanhou muita coisa, tá meio calejado. Não é por birra, sabe? Não é uma birra qualquer quando tem algumas coisas. E tá lá, né? Quem quiser dar uma olhada, capítulo 10 do Atlas de dezembro, dá lá uma olhada, tudo bonitinho, com os links, tudo manda figurino para acessar o arquivo oficial que tá lá no site do Senado, CPMI. Você checa lá, você escuta com seus próprios olhos, tira suas conclusões. Aí o Carlos Bolsonaro, que tá na pista há muito tempo, né? Ele até comenta o seguinte: sem novidades, o ex-deputado foi quem para tal CPMI das fake news pulverizar suas desinformações. É cristalino que está tudo direcionado desde o início, incluindo a participação do grupelho de jovens meninos de São Paulo da velha direita permitida. Deu para mim que ele está falando do MBL. Impossível a verdade estar mais exposta. Hoje, a direita sensata tenta disfarçar com outros métodos, como as lacrações diárias, não apresentando qualquer conteúdo útil, além de outras coisitas más. E colocou ali alguns cifrões. Sempre ludibriando a muitos inocentes, mas, absolutamente, todos os cabeças estão interligados de forma carnal. E é uma sequência de 2 tweets. O tweet da sequência é esse daqui. O Carlos fala assim, ó: cada um vota em quem quiser. Não entender o exposto e insistir nas posições, mesmo frente ao deflagrado num passado recente, e quando lhe convém, muda de posição sem nenhum norte qualificável, fica bem claro que é mais uma tentativa do sistema permitido em se colocar na disputa, sendo alguém que, obviamente, tenta se levantar risivelmente tentando anular Bolsonaro.
As discussões e o modus operandi deixam isso claro. Repito, qualquer um faz o que quiser, apenas expõe os fatos. Estes apoiaram perseguições no passado. Dizem existir gabinete do ódio que coloca todos numa vala comum criminosa e mentirosa sem jamais mostrar nada. Andaram de mãos dadas aos que incitaram todo o horror que o país está passando e agora nada aconteceu porque deu umas boas mitadas. Bem, eu sei que existem inocentes, mas também sei que existem os muito espertos. Sejam felizes, tudo bem. Você vê que por mais de uma vez o Carlos está falando que cada um vota em quem quiser, né? Repito, qualquer um faz o que quiser, apenas expõe fatos. Aí eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui, ó, ao vivo e em cores. Dá um zoom aqui. Atualiza aqui. Não, quer dizer, eu acho que é assim mesmo, só deixa eu ver. Isso, é assim. Ops. Aí, ó. Cada um vota em quem quiser. Você vê até que é a sequência, 2 tweets. Vou atualizar com vocês. Atualizei. Pra pegar valendo, pra não falar que eu editei. Estamos aqui ao vivo, no Twitter. Verdade. É sempre importante ficarmos atentos aos nomes do sistema que não gostam dos conservadores. Nunes, em 2021, disse no Roda Viva que adora a terceira via e rejeita os extremos, sugerindo Dória como opção. Se Salles fosse candidato, nada disso estaria ocorrendo. Não é por nada não, gente. Eu acho um ressentimento sem igual. Eu não consigo entender algumas coisas que acontecem. Mas vamos continuar, vocês vão entender. É que a família política. Entenda. Não é a favor de Marçal, o coach. É contra o Nunes, o globalista. Foi um desperdício deixar Salles. Marçal é a mistura... Ai, quem tá reclamando. Ops. Verdade. Tudo isso aí. Verdade, tudo isso aí. Tá chamando o Carlos de mentiroso, dona Virgínia? Aí coloca o só de patoides, né? Isso aqui é um fato. Isso aqui realmente tem o só de patoides contra todos. Cadê aqui? Descendo. Mano. O cara apoia uma cria de Alckmin. Assim como o ministro esquerdista assumido a favor da Agenda 2030. Por que vocês não falam nada? Se o Zema der um peido, você cai em cima dele. Deixa eu voltar aqui pro coisa. Você vê, ó. A direita tem como a sua bandeira principal a liberdade de expressão. Eu acho que é isso, né? A principal batalha da direita. O que o Carlos está expondo, como ele falou, é apenas um fato. As pessoas estão incomodadas com o fato que o Carlos colocou. Não sei, acho que talvez na próxima, o Carlos, pra ele ser entendido assim, ele posta um vídeo do Nunes, né? Com alguma crítica, e ele fala sobre o Marçal. Porque aí talvez as pessoas aceitem. Você não pode apontar um problema mais do Marçal. Você não pode. Está criminalizado falar alguma coisa do Marçal. Não pode falar do Marçal. Mito Marçal? O mito Marçal, o mito Marçal. Se vocês não sabem, o Marçal deu uma entrevista assim, do nada, falando que está sendo atacado aí pela turma do Carlos, né? O negócio que o Carlos tem na internet, etc, tudo mais. Isso é o quê? É o gabinete do ódio. É a tese do gabinete do ódio. Então, assim, é muito estranho pra mim ver tudo que aconteceu. E eu acho que dá pra mostrar, né? Episódio 100... E não é nem um 172... Peraí. Que aí a gente faz aqui, é mais fácil... É mais fácil provar, assim, né? Falar da boca pra fora, às vezes não é fácil falar da boca pra fora. Episódio 59. Ando em MBL. Olha o Ayan. Olha o Ayan aqui, rapaz. Os isentões. E eu comentando aqui como essa galera interagindo assim. Episódio 59. 1701 atrás. Então, assim,
Quando tem algumas coisas assim ligadas a essa questão de internet, acusando os outros de ter gabinete do ódio, é uma coisa que me incomoda muito, muito, porque não é algo que eu tô aqui de hoje, é algo que a gente tá comentando há 1.700 dias atrás, 1.700 vídeos atrás, 1.701 para ser preciso. Então, vocês aí que apoiam o Nunes e vocês que apoiam o Marçal, bota a mão na consciência, ambos. Quem apoia o Nunes, olha os problemas que o Nunes tem, encara como uma realidade. E vocês que apoiam o Marçal, também observa os problemas que o Marçal tem e olha com a realidade. Não fica negando o fato, não, porque negar fato é coisa de petista. É só isso. Você não precisa deixar de votar no Marçal, você não precisa deixar de votar no Nunes. Como eu falei ali, aquela coisa do Todes, saúde para todos do Nunes, aquilo é verdade que apareceu. Aquilo fala também do Nunes, do Roda Viva, também é verdade. Assim também como o Pablo Marçal, o mito Marçal, acusou de gabinete do ódio. Então, muito cuidado aí em quem vocês transformam em herói. Voto útil, etc. Beleza. Mas aprenda a questionar um pouquinho, né? Aprenda a questionar um pouquinho, se você se importa com a liberdade de expressão. Mas vamos continuar. Para falar de duas coisas agora interessantes. Interessantes mesmo. Cereja do bolo do vídeo. A gente já falou do Guilherme Amado, né? A gente falou dele há pouco. Mas vamos começar pela Helene Cantanhede. Ela ontem de noite, a dona Cantanhede vem com a matéria para falar que a corte cobra do ministro conclusão de inquérito das fake news e tenta medir acordo com os poderes. E essa nota da Helene Cantanhede, não acho que é uma nota de opinião, como tá aqui em cima no Estadão. Eu acho que isso aqui é uma nota de bastidor, pelo que ela tá relatando aqui. Segundo dona Helene Cantanhede, que também trabalha na Globo News, o Supremo aprovou por unanimidade as medidas liminares do Flávio Dino contra o descalabro das emendas impositivas do Congresso e respaldou o ministro contra os ataques por usar relatórios do TSE no caso das fake news do STF. Os apoios, porém, são acompanhados de cobranças. Uma delas é o acordo dos 3 poderes sobre as emendas e a outra cobrança é que o ministro concluiu o inquérito sobre notícias falsas que não acaba nunca. Sigiloso, interminável, irando bolsonaristas. Esse inquérito completou 5 anos em março e está perto de 2.000 dias, como mostrou o repórter Wesley Galzo no Estadão. Não são só os alvos que se rebelam, mas parte da sociedade e agora, com a concordância dos próprios colegas do ministro no Supremo, ele precisa definir um prazo para concluir e anunciar os resultados. Isso daqui parece uma nota de opinião? Não é. E que é Helene Cantanhede? É uma jornalista de opinião. Helene Cantanhede não é jornalista de bastidor. Pegue, vá lá, clica lá no Estadão, Helene Cantanhede, leia. Vá com seus próprios olhos. Veja se ela fica dando nota de bastidor ou se ela fica dando só pitaco. Eu acho que ela só dá pitaco. E essa não sei nem porque tá ali como opinião. Mas ela segue falando que a movimentação do Supremo começou na terça, à noite. Vários ministros se encontraram no coquetel do aniversário da advogada Guiomar, mulher do decano Gilmar Mendes. Presente, o ministro dizia estar acostumado com ameaças e críticas e tentava demonstrar descontração. Eles me chamam de comunista, mas nem de esquerda eu sou. Alguns passos, com semblantes nada descontraídos, o ministro Gilmar e o presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, conversavam sobre a situação. Eu gostei dessa assim, ó, com semblantes nada descontraídos. Eles conversavam. Bom entendedor, minha palavra basta. Ainda na semana passada, ministros da corte discutiram os 2 imbróglios no almoço, admitiram incômodo com a eternização do inquérito das fake news, onde ele é vítima, autor, investigador, julgador, e combinaram que o Supremo votaria por unanimidade a favor das liminares de Dindo, mas tentando mediar um acordo entre legislativo e executivo para dar novo formato razoável às emendas parlamentares. Na terça, está previsto almoço, né? Terça é hoje. Junto com os presidentes da Câmara, Senado, representantes do Planalto, para discutir alternativas às emendas, né, que tenham valores razoáveis, transparência e rastreabilidade. Afinal, onde o dinheiro vai parar? É legítimo os deputados e senadores terem emendas que beneficiam seus estados e cidades, mas emenda PIX, sem autoria, valores de destino, impositivas que não podem ser questionadas, 50 bilhões no ano, é escandaloso e caracteriza a evasão do Congresso sobre a prerrogativa do governo de executar o orçamento. Definitivamente nada disso é simples. Aí Helene Cantanhede diz que o ministro vai continuar sob pressão, o Supremo sob duras críticas e a Câmara não vai desistir fácil de 2 PECs. Aí olha o termo
que Helene Cantanhede fala. Uma, admissível, contra votos monocráticos na corte. A outra, inadmissível, autoconcedendo poderes para o Congresso desautorizar decisões do Supremo. Trata-se da mais alta corte de justiça, com direito de errar por último. E afinal, decisão da justiça não se questiona, cumpre-se. Assim, não tem acordo que resista. Não tem acordo que resista, né, Cantanhede? Ai, Jesus. E aí a outra ficou fora de hora, sabia que estava falando uma coisa. Aqui é Bolsonaro comentando sobre a questão lá do início do vídeo do André Fernandes. Isso é normal no que diz a democracia? Toda instituição sendo jogada na latrina por causa de pouquíssimo. O enredo disso tudo não precisa nem ser mais desenhado, porque até uma criança entende o que está acontecendo há tempos. E aí, pra gente encerrar o vídeo, não quero colocar esperança no coração de ninguém, mas até eu fico com um pouco de esperança, não vou mentir, viu? O Guilherme Amado entrevistou o ministro Luiz Roberto Barroso. E na entrevista, o ministro explicou os cenários de reversão da inelegibilidade de Bolsonaro. Ele explicou. E tem cenários. Acredite se quiser. Mais de um, plural. Além da chance de um acordão que beneficie Bolsonaro, um cenário, né, um acordão, o presidente, o ministro da corte, o presidente da corte, também avaliou em entrevista à coluna as possibilidades da inelegibilidade de Bolsonaro, declarada pelo TSE em 2023, ser revertida pelo Supremo. E é de ser concedido um eventual indulto ao presidente. Barroso ressaltou que, caso a decisão do TSE já tenha sido transitada em julgado, só uma medida legislativa poderia alterar o quadro. Tá? Se transitado em julgado. Se não, né? E às vezes pode ser até via judicial. Abre aspas. Não tenho certeza se a matéria está sendo discutida no Supremo, pelo menos. Nunca foi liberada para algum relator para julgamento. Não sei se haverá pronunciamento da Corte. Sobre a possibilidade de haver, não posso comentar. Se transitou em julgado, só uma eventual medida de natureza legislativa poderia alterar esse quadro. E aí já não me cabe mais opinar. Depois da decisão da Corte, a defesa de Bolsonaro apresentou um recurso ao Supremo em dezembro de 2023 para reverter a punição. O pedido foi inicialmente distribuído ao ministro Cristiano Zanin, que se declarou impedido de atuar no caso, redistribuído então ao ministro Luiz Fux. A PGR já se manifestou contra o recurso de Bolsonaro. Sobre eventual indulto, Barroso apontou que a medida assinada pelo presidente da República trata geralmente de processos criminais. A decisão da Justiça Eleitoral, disse, tem caráter administrativo. Abre aspas. Não fazem parte do cardápio do indulto penas que não sejam de natureza criminal, a menos que sejam acessórias, eventualmente, de uma condenação criminal. Em tese, poderia se discutir uma anistia, mas acho que não seria o caso de indulto, porque o indulto é um ato do presidente. A anistia é um ato do Congresso. Olha ali em vermelho, ó. Em tese, poderia se discutir uma anistia, que é basicamente a mesma coisa do indulto. Só que indulto é o presidente e a anistia é via legislativa. Então, assim, um indulto não, mas uma anistia, não sei. Não cabe a mim falar sobre isso. Mas você tem um acordão, você tem a via judicial e você tem uma anistia. Não tinha nada, agora tem 3 caminhos. Para quem não tinha nada, agora tem 3 caminhos, dito pelo próprio ministro Luiz Roberto Barroso. Eu fico relativamente surpreso, né? Aquelas coisas que estão mudando. Teve a decisão do TCU dias atrás, né? A mudança no tom da imprensa, em relação ao Lula, em relação a várias coisas do que está acontecendo. É para se empolgar? Eu acho que é para ficar de boa, só observar. Se empolgar não vai mudar nada, ficar triste também não vai mudar nada. Mas analisar as coisas, analisar os fatos e colocando tudo na linha do tempo, né? Acho que tá todo mundo aqui querendo entender o que está acontecendo. E cá estamos nós entendendo. Entendendo que o Brasil é complexo e muito difícil de compreendê-lo. E é isso, né? Por hoje é isso. Por hoje é isso. Tem muito mais coisa acontecendo? Tem muito mais coisa acontecendo. Tem muita confusão ligada à eleição. Mas, mesmo pra mim, né? Esses assuntos aqui, eu acho que deve mostrar um pouquinho. Eu não só comentei no 59, no 182, no 201 e coisa. Pensando só em vídeo assim antigo. Foi no 59, foi no 60. 59 e 60 foram 2 dossiês seguidos. E o Havaian.
Enfim, já comentei sobre esse assunto, né? Eu sempre comentei, fiz questão de registrar ao longo do tempo. Não tinha como deixar passar, e a questão do Elon Musk e idem, né? Nossa gloriosa Daniela Lima. Vamos ver. Vai ser a parte 9 hoje? Não sei. Cabe ao Verdivaldo e o Serapião. Se sair parte 9, com certeza vai ter muita confusão. Com certeza ainda vai ser mais alguma coisa sobre o que está sendo debatido aí, né? Na imprensa, alguma nota de opinião nas próximas horas. Alguém vai acabar achando alguma coisa. A gente deve comentar. E é isso. Eu vou ficar por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode assinar no canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem um Atlas brasileiro. Kimpaim.com, sem BR, Kimpaim.com, que inclusive a versão definitiva do Atlas Bonitinho Revista já está disponível. Esqueci de avisar para vocês, não sei se vocês checaram lá, analisar, porque no primeiro dia tava só a versão feinha, né? É a versão com fundo branco, é melhor para imprimir e gastar menos tinta. Uma versão bonita, revista, colorida, tá lá disponível, tudo redondinho. Mário entregou, pediu desculpa pelo atraso, e é isso. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos, compartilhe, volte amanhã. Fui!